Gaia, faço parte da equipe de curadoria do Inert Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece agora, de 14 a 25 de junho, em São Paulo. Hoje nós vamos conversar com os diretores do filme Elise Tom, Só Tinha Que Ser Com Você, Roberto de Oliveira e Jobton Azulay. Senhores, um prazer enorme estar com vocês, em poder falar com vocês. Como que vocês estão? Oi, Maurício, tudo bem? Um Tudo prazer jóia, tudo enorme estar jóia, aqui Roberto. para falar do nosso filme. Eu e o João Tobias Lulaia Jomico. Roberto, eu queria que você me dissesse por que você ficou por tanto tempo com as imagens daquelas sessões de gravação do Elise Tom. Então, quando eu sabia que tinha que registrar aquilo, né? E eu fui com essa intenção para lá, além do disco, sabia que ia produzir essas imagens. E aí que o Jomico entrou na história, e sem ele nós não teríamos conseguido, provavelmente. Mas a intenção na hora não era fazer um filme específico, não tinha um roteiro, não tinha uma proposta determinada. Então, mas enfim, o registro estava feito, isso que era importante. Eu trouxe esse material para o Brasil, fiquei esperando a hora de fazer, aí o tempo foi passando, todo mundo, meus amigos, o Jomico, o Roberto Menescal, o André Midani, todo mundo insistindo para fazer o filme. E eu estava sem muita pressa, não sei por quê, não consigo explicar. Mas agora, com o tempo, passados quase 50 anos, eu percebo que foi bom. Esse distanciamento histórico do filme permitiu que a gente entendesse melhor o que aconteceu, entendesse a importância do disco. O disco cumpriu a história dele, ainda tem muita história pela frente, provavelmente. As carreiras do Tom e da Elis se completaram, pelo menos nessa parte, com eles presentes aqui. Então, eu acho que foi legal, deu um distanciamento bom, permitiu a gente entender melhor essa história, entender o sucesso que o disco fez e o que ele representa para a música brasileira. Isso contribuiu muito com o filme. Esse tempo passado contribuiu muito. Até porque o filme não é o encontro só, o filme é a Uhum. história do encontro, contando tudo que ocorreu depois disso. Mas eu brinco sempre, brinquei com o João Amigo um dia desse, que se a gente não ganhar nenhum prêmio importante, a gente vai pelo menos ganhar o Guinness Nomination do filme mais longo, né? Foram 50 anos para terminar esse filme. Mas é essa a história, resumindo. É. E, e em que momento que você, João Tobi, entrou na história enfim, para fazer esse filme sair, acontecer e tudo mais? Queria que você e o Roberto também pudessem contar um pouco como é que se formou essa grande dupla entre vocês dois também. Na verdade, foi uma grande trinca, porque tem uma terceira pessoa que foi tão importante quanto o Roberto ou eu, que foi o Fernando Duarte, que foi o fotógrafo, entendendo, do filme. Entendendo? Esse filme, eu tomei conhecimento dele. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: isso é daqueles casos, entendendo, em que pessoas, sem cada uma por razões específicas, se encontram totalmente por acaso num determinado lugar, as pessoas certas no lugar certo na hora certa. E aí, naturalmente, entendendo, surge a ideia. Pelo que eu sei, essa ideia surge a partir de uma conversa, quer dizer, eu tomo conhecimento dela a partir, eu morava em Los Angeles, era cônsul do Brasil em Los Angeles, estudava cinema, muito ligado ao movimento de cinema direto. O conceito de cinema direto é fundamental, porra, para se entender o que esse filme representa, ainda mais num festival que é dedicado ao cinema musical, tá entendendo? Porque o cinema, o documentário musical brasileiro começa com Elise Tom. Elise Tom. Foi esse filme, entendeu? Que me deu régua e compasso para fazer, Maurício, nada menos do que 6 filmes de longa-metragem a partir de 74. Entendeu? Até 75, entendeu? A gente fez, foram feitos 2
Ritmo Alucinante e Saquarema. Ritmo Alucinante foi lançado comercialmente. Em 76 eu estava fazendo Os Doces Bárbaros, entendeu? Uhum. Com esse mesmo equipamento nós utilizamos, entendeu? No Elísio e Tom, e com o mesmo diretor de fotografia, Fernando Duarte. Então você vê que aí há uma ligação estreita. Bom, agora, você, na verdade, a coisa mais, digamos assim, misteriosa que envolve, a coisa mais fascinante que envolve a história desse filme, tem muitas coisas fascinantes, mas uma delas, a primeira, você tocou muito bem, foi na pergunta que você fez ao Roberto, entendeu? Como é que ele deixou isso, esse filme ficar... E num determinado momento da fala dele, você diz assim, eu não sei muito bem, você viu que ele respondeu, ele próprio, essa resposta poderá ser respondida por várias pessoas, poderia ser respondida por mim, pelo Roberto Menescal, pelo André Midani, pelo Fernando Duarte, se ainda tivesse vivo, cada um teria uma explicação. E, na verdade, eu vou te dizer o que é que talvez explique isso. É que Tom e Elis não são duas pessoas comuns. Eles são duas pessoas que tendem a se tornar mitos na história brasileira, que transcendem o próprio universo da música em que eles nascem, mas se projetam na história de uma forma tão forte. E o Roberto simplesmente não se sentia em condições de fazer isso, o que eu posso entender perfeitamente, porque eu estive acompanhando esse processo, querendo, inclusive, ser diretor exclusivo desse filme, como ele sabe, em permanente contato, diálogo com ele e com o César Camargo Mariano, o filho da Elis, que também entendeu, participou. Então, eu fui ver, aquilo não saía. Num determinado momento, o Roberto assume a liderança da coisa e faz o único filme que só ele poderia fazer. Eu jamais teria feito esse filme como ele fez. A pessoa realmente, esse é um filme de Roberto de Oliveira, realmente, exclusivamente. Agora, que levou 50 anos para ser gestado na cabeça dele, por causa da relação extremamente íntima e extremamente complexa que ele tinha, porque, evidentemente, que você não tem uma relação íntima com Tom e com Elis, que não é uma relação complexa. E ele só se sentiu, eu percebi isso claramente, ele só se sentiu à vontade de fazer esse filme quase que quantos anos depois da morte dele. Esse filme tinha que ser feito com uma perspectiva de tempo depois da morte do Tom Elis. Por isso ele é tão importante e esses méritos cabem ao Roberto. Perfeito. Aí eu queria perguntar, Roberto, bom, para quem chegou aqui no meio da história sem saber direito do que a gente está falando, de que filme a gente está falando, Elise Tom fala sobre a gravação do álbum Elise Tom, lá de 1973, né, as sessões de gravação. Ah, quando a gente pensa em tese, né, é um disco que, pô, já de cara, conceitualmente, já nasceu para ser um clássico. Só que durante o filme a gente vê que, enfim, tiveram uma série de percalços, tensões e discussões entre os artistas, e boa parte do filme se passa justamente sobre esse período mais tensionado entre os envolvidos. Roberto, quando você pegou o voo aqui no Brasil para ir para Los Angeles para acompanhar essas sessões, você imaginava encontrar esse clima lá? Não, a gente sabia que era um encontro não muito fácil de resolver, né? Tinha já algumas desavenças, havia pelo menos um problema mais específico, que a Elis tinha sido recusada para fazer a peça Pobre Menina Rica, eu acho. Eu acho que era essa. E aí correu um boato que o Tom que teria vetado a Elis, aí já tinha um clima, né? Mas eu sabia que não ia ser fácil. Mas não é por isso que a gente ia deixar de tentar, né? E na verdade, eu não cheguei no primeiro dia. Eu mandei todo mundo para lá um pouquinho antes, porque tinha um período de fazer os arranjos, que demoraram. Esse período foi de 18 dias, e eu ia um pouquinho depois, para a hora que começasse, inclusive, a fazer as filmagens, tudo isso.
E só que aí teve uma desavença muito forte, a Elis queria vir embora, eles se desentenderam, muito em cima dos arranjos do César, o Tom queria que o Klaus Ogerman fizesse os arranjos, e a Elis queria que o César, que era o arranjador dela, e, enfim, isso está contado no filme. Mas realmente ela estava com a mala pronta para vir embora. O início não foi bom. Até me arrependi de não ter ido junto logo nos primeiros dias, mas eu antecipei o voo que eu ia fazer. Cheguei em cima da hora, eu era empresário da Elis e ela me ouvia muito, a gente tinha uma relação muito boa, muito forte, assim, de profissional, bacana, e tínhamos um projeto em comum, e aquele disco fazia parte do projeto de recuperação da imagem da Elis, estava um pouco desgastada. Ela tinha muito sucesso, ela tinha um talento enorme, mas ela teve um problema na, quando ela cantou na Olimpíada do Exército. Ela foi patrulhada por vários grupos, e com razão, ela não tinha que ter ido cantar naquele evento, que era plena ditadura militar, e a classe, toda a cultura brasileira não aceitava isso, né? Mas aí a gente tinha, então, um projeto muito importante de recuperação da imagem dela, de melhorar o prestígio dela, junto com esse encontro com o Tom. Então, era um projeto importante para ela, né? Mas eu cheguei lá e a gente conversou muito, e aí ela resolveu ficar, e eu sabia que ia dar certo no fim, porque a música sempre vence, né? A música termina resolvendo tudo, né? E era um encontro de dois gênios, né? São dois artistas geniais. A hora que esses talentos e essas genialidades se reconheceram, aí ficou pronto, né? Deu tudo certo, aí tudo ficou bom. E aí a obra está aí, todo mundo não. Eu acho que os jovens, as pessoas que estão na faixa de menos de 20 anos hoje, talvez não conheçam tanto, mas eu recomendo muito que vejam um filme, que se interesse pela obra da Elise e do Tom, porque são duas coisas atemporais e dois artistas maravilhosos, e essa obra vai persistir para sempre. A concepção do filme depois, o Jomico fala muito que sou eu, mas não, teve muita colaboração do próprio Jomico, que está desde o início, nós dois estamos desde o início. Inclusive, a gente estava no evento um dia que eu, o Jomico, a Esse Beth, início é quando? Em 73? 74, né, quando foi gravado o filme. E eu estava no evento, eu, o Jomico, a Beth e o João Marcelo, e nós quatro estávamos lá, né? Somos do grupo Remanescente. Mas todo mundo participou muito. O André Midani participou agora na realização do filme. Eu ouvi muita gente, a gente encontrou, fizemos vários encontros, eu, Jomico, Menescal, o André Midani, Nelson Mota, o Diogo Pires, que é o meu parceiro nesse projeto, um cara incrível, um produtor maravilhoso. Então foi um trabalho que isso que o João falou é verdade. Ele veio procurando o tempo dele, a hora dele se desenvolver, e na hora que ele se desenvolveu, todo mundo que participou de alguma maneira se reencontrou, e todo mundo participou de alguma forma. Então é um trabalho muito coletivo, não é uma coisa como eu acho que todo processo, que toda obra que vem do momento histórico, ela é assim, né? Todo mundo abraça, todo mundo participa. Então eu acho que essa história ela tinha tudo para não dar certo, né? Inicialmente, e tudo deu certo. E ficou um trabalho muito bonito, maravilhoso, insisto, com uma participação coletiva muito grande. O André Midani deu grandes dicas de para onde a gente deveria ir. O Jomico deu grandes dicas, falava por aqui. Esse conjunto de ações e de informações é que fez o filme dar certo e ficar legal. Acho que vocês vão gostar. Não, o filme é incrível mesmo. Outra coisa que eu queria saber, João Tobi, você falou, né, do lance, né, do cinema direto ali, né, a câmera ali só observando tudo que acontece. Bom, eu sei que essas imagens de 74, né, foram feitas ali pelo Roberto. Primeiro, Roberto, o que foi por que que você decidiu fazer esse tipo de filmagem, né, sem interferir no que está acontecendo ali, só deixando os personagens? E segundo, depois, quando vocês juntam esse material, né, e começam, enfim, já trazendo para os dias de hoje, ah,
colocando alguns depoimentos de alguns personagens, ou que foram testemunhas, ou que sabem o que aconteceu ali. Qual que foi a decisão de juntar? Como é que foi escolher e juntar esses personagens? Bom, quem filmou tudo lá foi o Fernando Duarte, né? Uhum. E teve algumas filmagens também que o Chris Gray também Christopher fez Gray. algumas Não, na filmagens. verdade na verdade, depois o núcleo de filmagem era Fernando e eu. E aí a gente mobilizava eventualmente outras pessoas, como o Ah, Christopher entendi. Gray. O O, Christopher Gray o, é nosso consultor técnico, porque, na verdade, como eu estava falando, desculpe te interromper, mas a coisa do cinema direto é fundamental. Eu aprendi a técnica do cinema direto com esse filme. E quem nos assessou, o Fernando também não tinha experiência de Fernando, menos ainda. O Fernando vem do longa-metragem 35 milímetros de cinema novo, entendeu? Só que ele era muito esperto, muito rápido, pegou a coisa e entendeu o negócio, entendeu? Mas a característica é a captação sincrônica de som e imagem. É isso que faz a grande diferença, que o cinema direto toma conta, é uma influência avassaladora nos anos 70, influencia o cinema de uma maneira geral, completa, e acaba nisso aqui. Isso aqui é, entendendo, a utopia, entendendo, do cinema direto, que se falassem para a gente que no futuro, daí a pouco, haveria uma máquina, entendendo que todo mundo faria o que a gente estava fazendo ali pela primeira vez, mas era a primeira vez que estava se fazendo isso na música, na MPB. Por isso esse filme tem uma importância pioneira muito grande, por isso as pessoas, por isso ele tem uma magia que, evidentemente, que parte de duas pessoas que já são fortíssimas, que são Tom e Elis. Agora, o trabalho do fotógrafo, principalmente, no cinema direto, a câmera passa a ser personagem do filme. Entendeu? Eu sempre peço, chamo a atenção das pessoas, dos espectadores, quando assistirem o filme, para prestarem atenção, tipo, como a câmera conversa com os músicos. E aí, então, é isso. Uma coisa é o filme, outra coisa é o disco, entendeu? São duas realidades que correm paralelas, entendeu? Agora, a gente aprendeu a fazer cinema direto ali, entendeu? Eu saí é, dali já 2 anos depois, estava fazendo todos os barcos, entendeu? A partir com o mesmo diretor de fotografia, com a mesma técnica e com o mesmo equipamento. então é bem importante ressaltar isso, né? Porque era um momento único ali, era um momento um pouco tudo aconteceu ali, né? O fato do Jomico estar estudando cinema na UCLA, né? E desenvolver a prática, a técnica do cinema direto, mas o momento que a Elis estava vivendo, que ela precisava daquele encontro, o momento que o Tom estava vivendo também, o Tom estava meio achando que as pessoas tinham esquecido dele, um pouco ele estava vivendo em Los Angeles. Então tudo ali conspirou, né, para ser para acontecer um disco que é considerado uma obra-prima e espero que o filme corresponda. Com relação ao tempo, né, que a gente já falou várias vezes aqui, eu tenho a impressão que esse filme ele vai se realizar muito através das novas audiências, né? Então ele tem está tendo muita expectativa fora do Brasil, né? Porque o Tom é um personagem internacional e durante 10 ou 20 anos foi o compositor vivo mais importante do mundo, depois que ele fez o disco com Sinatra em 1964, eu acho que é o disco que o Quatro, Sinatra 64. 64. A partir dali ele virou um personagem. A música dele é tocada no mundo todo, né? Todos os compositores mais tocados no mundo. E então o Tom já tinha conseguido essa projeção. Mas ele se ressentia um pouco de no Brasil ele não está muito presente. Ele achava que a bossa nova tinha morrido, não sei o quê. Então, este momento do Tom também foi muito importante. O João Mico sabe muito bem disso, que convivia com o Tom lá em Los Angeles. Ele estava muito triste, estava muito abatido. Então, esse encontro dos dois foi uma coisa mágica. Eu fiz 2 shows no Rio e 2 shows em São Paulo, logo depois do disco, para a gente promover o disco. Na época, até a gente fez um compacto, uma espécie de um making-off curto, compacto, foi exibido na Band, quando a Band era uma emissora local.
Nesse material a gente acabou usando, eu usei algumas séries que eu fiz depois, mas quando nós fizemos esses 4 shows no Brasil, a gente pôde sentir já imediatamente o retorno dessa ideia e o sucesso desse encontro. E a Elis, a carreira dela mudou totalmente depois disso. Ela voltou com muito prestígio. Ela logo depois estava a página amarela da revista Veja, toda a mídia bem qualificada estava dando espaço para Elis. O Tom voltou, porque a música, a interpretação dos dois do Água de Março virou um sucesso mundial, né? Todo mundo conhece. A Elis já tinha gravado Águas de Março sozinha, não tinha acontecido muita coisa. E o encontro, os dois cantando juntos, inclusive projetou o Tom como cantor, porque ninguém conhecia muito o Tom cantando, né? Então, esse encontro, com todas as desavenças que ele teve lá, ele de repente transformou tudo. Tudo em volta se transformou a partir dele. E o filme que vocês vão assistir agora é um pouco o resumo dessa história toda, né? E espero que ele agrade, mas voltando, a minha intenção é que, fora do Brasil, esse filme tenha muita repercussão e que quem não conhece o Tom Elis passe a conhecer. E no Brasil, as novas gerações também que se reencontrem com Tom e Elis, que os dois continuam tocando muito aqui, são ainda muito conhecidos, mas a minha expectativa é que novas plateias venham de encontro a Elis e Tom e conheçam esses dois gênios da música. O filme ele teve num festival há uns 2 meses atrás, mais ou menos, lá em Paris, né? E num festival de cinema brasileiro. E eu tenho um amigo que mora lá. Ele foi ver o filme, né? Aí ele tirou foto lá, tava o Nelson Mota depois da sessão e tudo mais. Ele tirou foto, mandou foto para mim. Eu já tinha visto o filme por conta da seleção daqui do Inédito. Assim, ele na verdade ele mandou mensagem para mim antes de ir para a sessão. Ele perguntou: "O filme é bom?" Eu falei: "O filme é ótimo. Vá, você vai gostar." Né? E ele realmente gostou demais do filme. Ah, eu queria convidar vocês todos, inéditas, inéditos e inédites, a assistirem ao filme Elise e Tom Só Tinha de Ser Com Você, aqui no Inédit Brasil, primeira sessão dia 17, às 18 horas, no Cine Sesc, com a presença dos diretores Roberto de Oliveira e João Tobias Zulay. Dia 20, na terça-feira, no Centro Cultural São Paulo, Sala Paulo Emílio, às 20 horas. E dia 25, às 18 horas, na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo. Eu queria agradecer demais a presença de vocês dois. E, enfim, eu sei que o filme vai entrar depois no circuito comercial, né? Ele entra em 21 de setembro, ele estreia no circuito comercial, nos cinemas brasileiros, e ele está participando de alguns festivais fora do Brasil também até lá. Joia. Eu desejo, assim, muito sucesso para o filme. O filme é sensacional, maravilhoso. O trabalho de vocês é, é incrível, né? E nos vemos na sala de cinema. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, João Tobi. Até a próxima. Maurício, só uma última coisa, parabéns pelo festival. É muito importante ter um festival de filmes, de documentários, de filmes musicais. Eu acho que isso é um ganho muito interessante para o país, para a nossa cultura, o festival de vocês. Parabéns, viu? Eu que agradeço, mas assim, eu sou obrigado a dizer que a gente só tem um festival de documentário musical porque vocês fazem filmes de documentários musicais, né? Legal, Então a culpa é de vocês, mais do que nossa. legal.